Bem-vindos ao canal O que é Democracia, recortes sobre a situação da política no Brasil. Antes de iniciarmos o vídeo, peço assistam até o final, inscreva-se no canal, curta e comente. O perito computacional Eduardo Talhaferro é um dos dois nomes envolvidos no suposto uso do Tribunal Superior Eleitoral a mando do ministro Alexandre de Moraes para munir os inquéritos sob sua relatoria no Supremo Tribunal Federal, conforme revelado em reportagem da Folha de São Paulo nesta terça-feira. O perito atuou na produção de relatórios a mando do magistrado. Segundo a reportagem, Talhaferro era o responsável por escrever os relatórios do TSE que seriam usados por Moraes para expedir decisões contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O perito era provocado pelo juiz auxiliar do gabinete do ministro no STF, Ayrton Vieira, a reunir informações que poderiam ser usadas em decisões judiciais. Talhaferro foi nomeado por Alexandre de Moraes em agosto de 2022 para exercer o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, órgão que era submetido à presidência do TSE. O perito tem um longo histórico de trabalhos na iniciativa privada, mas foi só em 2017 que ele começou a prestar serviços de perícia computacional, grafotécnica e documentos cópia para o Poder Judiciário. O perito é formado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade Paulista. Ele também é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Viçosa. Talhaferro já trabalhou na área de tecnologia do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e das Cortes de Justiça dos estados de Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Ao chegar ao TSE pela indicação de Moraes em 2022, Talhaferro também foi designado para integrar o Núcleo de Inteligência da Corte, órgão que era composto por membros da Justiça Eleitoral e por representantes do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. É notória a disposição deste ministro em prejudicar premeditadamente pessoas as quais ele tem por inimigas. A que ponto chega um ser humano quando ele se sente poderoso ao ponto de permitir que pessoas morram num presídio, que senhoras idosas sejam condenadas à prisão por nada sem cometer crime algum? Uma pessoa revanchista que se sente acima de tudo e de todos, inclusive acima da própria Constituição, a qual ele deveria zelar. Mas o jogo começa a mudar. Aquele que era um aliado agora é um algoz e simplesmente passa a denunciar toda a trama maquiavélica do despotacista. Agora alguns vídeos curtos em que Talhaferro com provas documentais abre o jogo. Senhor senador Magno Malta, obrigado pela pergunta. O senhor tem acompanhado eu já há um bom tempo. Nossa conversa não se iniciou aqui hoje, nessa sessão do Senado. A gente já vem conversando há muito tempo. Como tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, confirmo sim que, de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem.
mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Diante aqui da comissão, eu talvez não apresente agora as coisas, até por uma questão de dinâmica, mas ao final eu peço que eu tenha a oportunidade de mostrar algumas coisas, são muitas coisas, mas algumas coisas importantes para que todos vejam que existe sim o material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado, que eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão é um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada, é um material garantido sem qualquer tipo de manipulação. Mas voltando à vossa pergunta, nobre senador, sim, de fato existia. Bem, nota-se que o homem é perigoso, tem sangue nos olhos, e nas mãos o que se passa na cabeça destes senhores, só ele sabe, mas apesar de não lermos seus pensamentos, podemos notar por seus atos que ele não tem escrúpulos. Assistamos mais um pouco, e já vamos para o encerramento. Grande influência dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A influência dele, eu acho que transcende, né? Não sei se pelo medo, acredito que sim, mas influencia aí, inclusive veículos de comunicação. A gente vê que denúncias como essa do senhor, o senhor encontrou dificuldade para fazer, para um veículo publicar, parou o Twitter Files, em algum momento começou a ser divulgado por um grande veículo de comunicação, misteriosamente parou de ser divulgado. Então a influência transcende realmente. Isso é muito ruim, eu acho, para a democracia. Mas estou me encaminhando para o fim, senhor presidente. Aqui, as pessoas foram presas, processadas, condenadas por curtir, compartilhar, criticar autoridades em redes sociais, né, mantidas presas. O senhor reconhece, é um dever de ofício lhe perguntar isso, tá? Deixar claro aqui para o relatório. O senhor reconhece que isso representa um atentado à liberdade de expressão e à dignidade da pessoa humana? Sim, reconheço que todo o trabalho feito por Alexandre de Moraes não só foi um atentado à liberdade de expressão, como também à democracia do país. Eu mesmo hoje sofro isso. Eu não posso me manifestar, eu não posso falar. Aliás, eu não posso falar a verdade do que aconteceu, que eu sou tratado como um criminoso por ele, perseguido por ele. Ou seja, ele com medo, com autoridade, ele impõe o medo nas pessoas para que as pessoas se mantenham caladas. E, de fato, isso aos meus olhos, é um atentado contra a dignidade humana, contra a pessoa, contra as instituições, contra o povo brasileiro. Eduardo, prazer falar contigo, que Deus o abençoe, te ilumine e parabéns pelo serviço. Você vem recebendo várias críticas pela atuação lá naquele momento, mas nós que somos cristãos, nós entendemos a importância da pessoa se redimir, da pessoa reconhecer seus erros e principalmente colaborar para que seja acertado, né? Para que se conserte a situação, tá? Você tem um papel muito importante porque você esteve dentro lá do coração da equipe e hoje nós estamos vendo que os próprios juízes, ninguém mais está querendo trabalhar lá no gabinete. Mas nessa linha, tá? Era a pergunta que eu iria fazer, se realmente até o julgamento se sairia, mas tem um outro fato, né? Como você disse, o violador de direitos humanos, você não usou essa expressão, mas eu estou usando porque ele foi condenado, sancionado dessa forma, é uma pessoa muito esperta, né? Ele tem informações e agora, o que me vem à cabeça? Ele deu um prazo maior para o Gonê, né, o Procurador-Geral da República, se manifestar em relação à prisão do presidente Bolsonaro, onde o prazo que ele concede a mais termina na segunda-feira, na véspera do julgamento, né, que será no dia 2 no Supremo. Você acredita que ele possa, dependendo do tamanho dessa bomba, como você já sabe, já adiantou, que ele possa decretar a prisão do presidente Bolsonaro para ser uma cortina de fumaça em relação a essa denúncia que vai surgir até o julgamento, Eduardo?
Eu não tenho dúvidas, né? Pode ser até que eu me engane, boa tarde para você. Aliás, bom dia. Pode ser que eu esteja enganado, mas assim trabalha Alexandre de Moraes, né? Sempre como usando o gabinete, usando o Supremo Tribunal Federal, não como um órgão do judiciário, mas sim como um tabuleiro de xadrez, né? Então ele pega, ele faz. Cada lance que ele dá nada mais é do que uma estratégia de jogo que ele tem contra as pessoas que ele coloca como seus inimigos, né? Não duvido que aquele lance também de pedir para que a polícia fique dentro da residência do Alexandre de Moraes, que eu acho aliás, do presidente Jair Bolsonaro, que eu acho um absurdo, nem dentro da própria cadeia, né? Que hoje ele está numa cadeia, vamos dizer assim, nem dentro da própria cadeia o policial fica, ele fica fora tomando conta, né? E acho que se ele quer colocar alguém, coloque fora. Então eu acredito que até esse pedido para a PGR para manifestar com isso não seja um motivo de ele falar, olha, já que não pode ir dentro, questão de privacidade, vamos, por prevenção, prender ele até o final do julgamento, não sei o que, até para segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Eduardo, Eu com sono ainda. Deixa eu só fazer uma pergunta, até pelo nosso tempo, que é importante. Essa estratégia, ela é traçada pelas informações que você tem, pelo que você conviveu. Você acredita, ou tem informações, não sei, se ela é traçada somente pelo Alexandre de Moraes ou existem outras pessoas que o ajudam nessa articulação, nessa estratégia? Na verdade, ele tem gente que faz tudo para ele, né? Ele não digita nada, ele só assina. Então ele tem tempo para poder ficar articulando, né? Tempo para poder ficar fazendo mal. Só respondendo o resto da questão da pergunta do Borgo, da mudança da estratégia, né? Como a emissora está demorando, e eu sei que analisar o material é complicado, eles são muito criteriosos, consulta advogado, consulta parecista. Eu resolvi, por conta própria, dentro do meu Instagram, trazer já algumas coisas que ninguém tem, nem a própria emissora, entendeu? Que é a conversa com a Cristina, que é a conversa com o Wellington, um pedacinho de cada coisa. Que é a questão do Zanin, a questão do Flávio Dino. E a questão da Carla Então, Zambelli? E a questão da Carla Zambelli, Tagliaferro? A Carla Zambelli, o que tinha muito da Carla Zambelli dentro dos pedidos feitos pelo Alexandre de Moraes era ele recebia muito material, né? Alguém, eu não sei quem são essas pessoas, mandava no WhatsApp dele as publicações dos parlamentares e do pessoal de direita, e ele reencaminhava para a gente atuar. Então, da Zambelli vinha muito, o perfil tal tem tal conversa, perfil tal tem tal conversa, perfil tal tem tal vídeo. O que é? Até o que você falou, isso é muito importante, né? O pessoal fala, você se arrependeu. Gente, a gente tem que se arrepender do que a gente faz de errado. Então o pessoal não sabe o que foi feito dentro da assessoria, não sabe o que era assessoria. A assessoria não fazia nada. A assessoria não pedia prisão, a assessoria não perseguia, a assessoria não monitorava e a assessoria não caçava. A assessoria, ela recebia um vídeo, vamos falar que um vídeo do Pittoli, e falava assim, certifica que no site do Pittoli ou no YouTube ele de fato falou aquilo. E a gente ia lá, verificava, colocava a URL do programa, assinava e mandava, não fazia nada, entendeu? As risadas também que aconteciam, é porque assim, você não tem como estar no meio do inferno daquele e ainda chorar, ainda ficar triste, entendeu? É difícil. E assim, você tem que manter um pouco a estratégia. Se o meu objetivo ali dentro era trazer o material, era colher as provas, porque eu já sabia o que estava acontecendo, né? E todos estavam pagando. Então eu tinha que tentar manter a melhor política de vizinhança possível para que não percebesse e eu não fosse aniquilado. Porque todo mundo fora que a gente estava vendo, estava sendo aniquilado, preso, perseguido. Imagina eu dentro, fazendo o que eu estava fazendo, para poder depois trazer isso ao público. Eu seria assassinado. E a tua proposta de delação? É uma provocação genial, hein? Poxa, o Alexandre Garcia, né, colocou lá, fez aquele vídeo, né? Óbvio que com gozação, né, um tom provocativo. Óbvio, se Alexandre de Moraes ele quiser que eu delate, ok, à disposição dele, eu vou falar sim. Na verdade, eu quero falar, entendeu? Tudo pra ele. Eu tô sentindo você mais forte, Tagliaferro. Sim, eu tô bem tranquilo, tô tranquilo com a questão da extradição, com a questão do pedido de prisão. Não se preocupa não, Pittoli. Alexandre de Moraes está tentando me assustar, mas ao contrário, eu tô super tranquilo, super de boa, entendeu? Só um pouco cansado pelo excesso de trabalho, né, que não tá sendo fácil, mas assim, despreocupado, porque tudo o que eu tinha que fazer eu já fiz. Já distribuí na mão de todo mundo, das pessoas de minha confiança, e independente de ele fazer qualquer coisa que venha tentar me impedir de falar, a minha voz continua em outras pessoas.
Tagliaferro aqui, portas abertas, quando você precisar, tiver algo para contar ou algum conteúdo publicado que você entenda ser importante ser veiculado aqui, eu coloco a Auriverde à sua disposição mais uma vez. Obrigado, viu, Tagliaferro? Obrigado, Vitória. Eu conversei inclusive agora com o Gui. Falei, ó, Gui, que se quiser a gente faz uma intercalação aí, entendeu? Porque também não é justo e ficar. Assim, a questão da Oeste não é privilegiando a Oeste, é que ela procurou para que isso fosse feito, entendeu? Claro. Mas assim, como a Gazeta do mesmo jeito. Mas a gente pode dar uma ajustada para que todos tenham porque eu tenho esse espaço em todas, inclusive na Ouriverde, a qual eu admiro, estimo muito e assisto. E assisto, entendeu? Então, eu só preciso participa do tomar um chat. pouco de cuidado. Sim, do chat. Eu só preciso tomar um pouco de cuidado, porque assim, infelizmente, eu tô há mais 5 horas. Então, se eu tenho 2, 3 no mesmo dia, eu acabo não conseguindo. Ontem eu fiquei no da Kátia, no YouTube, até 1 da manhã aqui, entendeu? Então eu preciso tentar acertar esses horários. Fique em Tirando paz. também, levando em consideração também as coisas que eu estou fazendo, tratando do processo de extradição, que ainda aqui na Itália não se fala nada, jornalista não procurou, ninguém, não tem Interpol, não tem, tá super tranquilo, entendeu? Mas eu faço questão aí de pedir pro Gui acertar, de eu estar dando aí sempre, ou todo dia, um pouquinho de tempo, um dia sim, um dia não, vamos fazer isso daí, porque isso aí não é por o bem da política, é pro bem do país, é pro bem de todos. Sim, sim. E eu sei que você, Pitoli, tá envolvido nessa causa. E aquilo que você falou, né? É muito fácil eu estar aqui falando, o Alan tá nos Estados Unidos, o Figueiredo, a Ludmilla, o Constantino falando, longe das garras dele. Você sim, Pitoli, tá aí dando a sua cara, dando a sua vida em prol da nação, em prol do povo, em prol do Brasil. Isso que você tá fazendo, Pitoli, de fato é difícil, perigoso e honroso. Obrigado, Tagliaferro. À disposição sempre. Boa sorte para você. Força aí, guerreiro. Tchau, obrigado, Borgo. Tchau, tchau. Pitoli. Abraço. Valeu, querido Eduardo Tagliaferro, conversando conosco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço novamente que você se inscreva, curta e compartilhe. Até o próximo.